pelo prazer, né? É. Mas é que ele busca tão pouco que ele para no pecado. Se contenta com muito pouco. Então, quando essa realidade entra no nosso coração, de um jovem, de um adolescente, que o pecado é uma deturpação do verdadeiro prazer e que esse prazer está em Deus, isso leva a pessoa para um lugar de contentamento, satisfação. E aí sim, uma vida de santidade no dia a dia ele vai ser sustentável, né? Então eu percebo assim o quão central é a gente, como a gente estava falando no início, olhar para a sexualidade, olhar para o corpo como algo que foi criado para primeiro falar sobre quem Deus é, revelar quem Ele é. Então, por meio dessas coisas, a gente pode acessar o coração de Deus. Então, eu penso assim, cara, o quanto as pessoas precisam ouvir o evangelho de que, de fato, cara, Jesus é suficiente para você. E aí isso te livra não só da masturbação, não só de algumas coisas, mas isso coloca todas as outras coisas no seu devido lugar. É um golpe na raiz, né? Então eu posso olhar pro meu casamento, eu sou muito bem casado, graças a Deus, com a Tainá, mas entender que não existe nela o anseio mais profundo da minha alma clama. E a partir do momento que eu me lembro disso, e que isso está em Jesus, o meu casamento se torna uma bênção. Porque a gente está ali para dar, para servir. É óbvio que vai ser uma troca, mas essa consciência ela é tão central assim. E infelizmente ela é um pouco rara, né? A gente vê poucas pessoas falando sobre, cara, Jesus é suficiente. Então isso vai colocar todas as outras coisas no seu devido lugar. A compra, o desejo, o sonho, todas essas coisas, elas vão entrar em ordem a partir desse lugar de que a fonte é Cristo e Ele é suficiente. E a partir é disso... interessante você estar falando, porque até algo que o Nicolas falou, né? Se eu chego para um jovem e falo assim, cara, isso aí é pecado, cara. Pornografia é pecado, então vamos criar aqui uma estratégia para você parar. Beleza, aí então vamos pôr uns negócios no seu celular para travar, vamos tirar o computador do seu quarto e tal, beleza. Mas seria comparado a falar assim, ó, isso aqui que você está comendo é ruim, para de comer isso. Só que o cara acorda e fala, mas eu tô com fome. Beleza, eu não vou comer isso aí que você falou. Sim. Criei a estratégia, tirei da casa e tal, mas a fome continua aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai achar uma outra coisa para comer. Exatamente. Né? Quantas pessoas eu já... a gente ajudou já muitas pessoas em vício em drogas. Então a gente mandava para uma instituição e ficava lá às vezes uns meses e tal, e a pessoa ia saindo daquilo, mas ela não achou satisfação em Cristo. E aí ela saía e daqui a pouco ela era viciada em esporte, aí ela era viciada em academia, aí ela era viciada em ministério, ela tava lá segunda a segunda na igreja querendo fazer tudo. E você percebia, ela só achou um novo ídolo, né? E aí, por isso que é isso que você tá falando, né? Total. É para isso aqui que te mata, mas tá aqui. O pão da vida. Come isso aqui. Senão então tem mais a ver ensinar a comer o certo do que Exatamente. somente o parar o errado, né? Isso é muito interessante. Eu lembro uma vez que você tava falando lá na school, né? Que você falou que antes de Deus falar não coma, né? Ele falou coma livremente. Então, cara, o quanto isso é pedagógico, né? Sim, nós não servimos a um Deus que está nos privando do prazer. A gente serve um Deus que está nos levando ao verdadeiro prazer. Então isso é maravilhoso. E aí, Nicolas, que se adicionaria? Então, complementando a satisfação plena no Senhor, eu acredito que existem pecados em que, após serem convictos de que é um pecado, você consiga lidar com isso no Senhor de forma individual. Mas o pecado sexual, especificamente, se não houver ajuda, um acompanhamento de alguma pessoa de confiança na fé, alguma pessoa de referência que já lidou com esses assuntos, já conseguiu também vencer, né, esses aspectos, combater este pecado além da fuga, porque a fuga é o principal fator de combater o pecado sexual, é a busca por alguém que possa te acompanhar. Para mim, o que aconteceu foi... Existem cenários em que, por exemplo, alguém é descoberto por fazer algo ilícito, uma coisa imoral, e acaba tendo que confessar, tudo mais. Mas, pelo amor de Deus, não deixem chegar... Eu vou falar pro público aqui, não deixem chegar a esse ponto, porque não é dessa forma que você é confrontado de forma... como é que eu vou falar? De forma verdadeira, do seu íntimo. Quando eu era viciado em pornografia, né, eu tive esse vício há uns anos atrás, a única forma de combater isso
além de encontrar a satisfação no Senhor, foi falando para as pessoas que eu mais me sentira constrangido. Confessar. Então, confessar, por exemplo, para minha mãe foi um escândalo absurdo, porque, Sim. por exemplo, a minha mãe me via como um filho que sempre cresceu em igreja, cresceu servindo, e ela me tinha como, de certa forma, uma referência de jovem. Então, quebrar essa expectativa nela, pra mim, foi extremamente doloroso. Eu comecei a abertura dizendo que eu fui um ex-fisiculturista natural, mas, na verdade, eu não me considero um atleta em si, porque isso foi uma desculpa pra entrar neste meio e pregar o evangelho. Bom. A questão agora é que tem um vídeo no meu perfil que eu falo sobre a renúncia do fisiculturismo, só que isso era um gancho pra, na verdade, falar sobre a maior renúncia que eu tive na minha vida, que foi renunciar à imagem de santo que eu tinha com relação aos meus irmãos na fé. Uau. Então, quebrar isso diante da minha mãe, quebrar isso diante dos meus líderes da igreja, do pastor da igreja, foi algo que conseguiu fazer uma etapa na minha vida que sozinho jamais eu conseguiria. Eu lembro do olhar de cada um no dia que eu confessei. Eu lembro da forma como cada um respondeu e me abraçou. Aquilo foi restaurador. E a partir daquele momento que eu confessei para cada pessoa, eu disse, no momento que se um dia eu vier cair, eu vou falar para todas essas pessoas novamente. Porque eu criei um compromisso com essas pessoas. Inclusive, a questão de ser acompanhado foi extremamente importante, porque, por exemplo, para minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso que você me pergunte periodicamente como é que eu tô em relação a esse pecado. Aí eu falei para alguns líderes também, eu preciso que você me pergunte, assim, de surpresa, para saber como é que eu ando nisso. E acredito que o que falta nos jovens é essa barreira de quebrar com a autoimagem mesmo, de falar, eu prefiro permanecer parecendo alguém razoavelmente santo, porque assim eu sei que talvez eu consiga vencer esse pecado sozinho, só que sem precisar me expor dessa forma. Só que a grande batalha já está sendo perdida porque você prefere manter uma imagem sua diante dos outros do que quebrantar isso diante do Senhor, que é o único capaz de libertar a gente. Então, você está dizendo que a raiz, na verdade, ali, antes até da pornografia, era o orgulho, né? O orgulho, com certeza. Você dá um golpe ali, parece que essa árvore vai cair, né? Ela não consegue, não tem onde se sustentar, né? E é muito doido, porque eu sofri com isso, adolescência, início da juventude, e essa batalha, e aí assim, pelo que a gente tá ouvindo nessa mesa, todo mundo, e 90 e poucos % das pessoas da nossa geração batalharam com isso. Então acho que é uma primeira coisa, você não tá sozinho. Sim. Isso é a batalha, é a exposição que tá diante de todo mundo. E aí algumas coisas muito práticas é isso. Acho que completando o que você falou, né? Confessar. E é interessante aquele texto, né? Que Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, cometeu adultério com ela. Eu acho que uma das questões ali Jesus está falando, isso é mais sério do que você está calculando. Tá falando para os discípulos, não, eu só olhei, tá de boa, eu não... Aquele cara lá traiu a esposa, né? E Jesus tá falando assim, cara, isso é mais sério. E aí, eu acho que um dos pontos para mim foi esse. Entender a seriedade da parada. E uma das questões da seriedade da parada hoje cada clique ali, você tá patrocinando, lá no fim da ponta lá, crimes sexuais. Você está patrocinando abuso infantil, venda de crianças. Não, eu nunca pus R$1. Cada clique é dinheiro na internet. Cada visualização é dinheiro na internet. Não sei se você sabe, quando você visualiza um vídeo no YouTube, tem uma monetização, um centavinho ali. Agora, você imagina, você está patrocinando. Então, acho que um dos pontos é mais sério do que talvez você está calculando. Ah, não, eu estou ferindo só a mim. Não. Você está fazendo parte de um sistema demoníaco. Então Jesus fala, é mais sério. Segunda coisa é isso. Ele fala assim, olha, se o seu olho tiver pecar, arranca. Se a sua mão te fizer tropeçar, corta. E aqui tem duas coisas para mim. Isso é o confessar. Por quê? Porque você complicar você mesmo. Olha o que ele está falando. Você mesmo corta. Você mesmo arranca, né? Então ele não tá falando literal, tá? Pra você se mutilar, mas ele tá falando assim,
cria alguma coisa que você mesmo está se impedindo de fazer. Então, quando você confessa para alguém e fala para a pessoa, me pergunta, é um cortar. É dizendo, cara, eu mesmo não confio no Douglas da semana que vem, então me pergunta. Mas também diz respeito à tolerância zero. Né? Porque, como psicólogo, você pode dizer para nós que o grande ponto em vícios, e qualquer um, são gatilhos. E aí pode ser o dia que eu brigo com alguém, aí eu vou para aquilo. O dia que eu tô extremamente cansado que o meu chefe me pressionou, aí eu vou para aquilo. O dia em que eu tô muito alegre. Então, tem gatilhos. A pergunta é, quais são esses gatilhos? E, ou muitas vezes assim, não, eu decidi, eu vou parar, mas aí quando eu tô vendo a série, passa uma cena. Não era uma série pornográfica, mas tem uma cena em todas elas hoje em dia. Sim. Em todos os filmes. E aí aquilo é um start para quando no fim você tá de novo afundado nisso. Então, opa, tolerância zero. Então eu não vou ver, cara. Porque me mantém santidade diante do Senhor vale mais do que tá a par da série. Hoje eu e a Val, como você não sabe aonde vai aparecer as coisas, eu e a Val a gente assiste com o canal, com o controle na mão. Entendeu? E aí começou, entendeu? Se insinuou, a gente já pula. Entendeu? Às vezes você perde até uns diálogos assim. Mas você pula, por quê? Porque é tolerância zero. A gente vai ter que fazer tolerância zero. Eu lembro uma vez eu seguia a página da ESPN, sei lá. E aí a ESPN começou a postar umas pessoas meio seminu. Eu falei, ué, eu segui a ESPN. Vejo notícia no outro, de esporte, não tem problema. E aí você fala, tolerância zero. Zero. Né? E aí, isso que você falou, né, de satisfazer no Senhor. A busca é por intimidade e prazer. Aonde que eu vou encontrar? Até eu falei no último Talmidim, que é muito louco porque a pornografia é uma deturpação de Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e tenha intimidade e prazer com Deus. E aí o diabo meio que faz uma pirataria e fala, entra no seu quarto, fecha a porta. E tenha uma intimidade com a imoralidade, né? Então, qual que seria o antídoto, né? O Mateus 6,6, né? Prazer em Deus. E além desse prazer em Deus, uma coisa que eu percebi que foi muito poderosa na minha vida é a consciência da presença. Porque é um pecado secreto. Ou seja, eu pergunto para as pessoas, né? Você faria com sua mãe no quarto olhando? Não. Ninguém faria, né? A pessoa precisa ser outras doenças, né? Pra pessoa fazer. Ninguém faria. É um pecado escondido. E aí a pergunta é, então, você não crê que Deus está na sala? Então a consciência da presença, ela é muito libertadora. E aí, de novo, para qualquer pecado. Porque aqui, vamos sentar aqui e falar mal do fulano. E se a gente tivesse Jesus sentado aqui, a gente falaria? Então a consciência da presença é muito libertadora, né? É muito libertadora. Então, espero que de alguma forma ajude você que está passando por isso. Acho que as principais mensagens dessa mesa aqui cara, você não está sozinho. Sim. Se há uma mentira que você está sozinho, você não está sozinho. Você pode abrir o seu coração. Douglas, posso complementar? Por favor. Você trouxe uma questão muito importante da tolerância zero. Inclusive, como eu estou inserido no meio fitness, acaba que, inevitavelmente, eu conheço muitas pessoas do público feminino e eu acompanho nas redes sociais. Mas é uma questão de amizade por conta que eles são, normalmente, casais de amigos meus, que também são do meio fitness, ou são pessoas muito influentes no meio. E acabam seguindo e consomem o conteúdo que eu passo a palavra. E aí eu vejo que pelo poder de repost que elas têm, de às vezes curtir e aparecer no feed de outras pessoas que não me seguem ainda, eu acho que é uma ferramenta muito bacana. Só que como é que eu fiz com relação à tolerância zero e como é que eu fiz para me proteger disso? Porque acabar seguindo conteúdos, páginas ou mulheres do meio fitness, acaba que há uma exposição do físico. Só que para mim não convém eu ficar vendo a evolução do físico de uma mulher. E aí o que eu faço? Por exemplo, no meu perfil, como eu tenho elas como amigas, existe uma ferramenta do Instagram que ela possibilita que você silencie os posts, os stories, todas as questões que envolvam o perfil dessas pessoas. Inclusive, eu tenho até um post no meu perfil colocando, porque alguém já me indagou, falou, poxa, que incoerente. Eu vi quem você segue aqui. Que incoerente. Eu vi quem você tá seguindo aqui, tipo, você fala sobre modéstia e tá seguindo perfis assim e tal. E eu deixei bem claro o motivo
por que eu sigo essas pessoas, e que eu deixei claro também que se a minha futura esposa se incomodasse com alguém que eu estou seguindo, eu deixaria de seguir praticamente todo mundo. Todo mundo mesmo. Sim. E aí, o que acontece? Por eu saber dessa vantagem das outras pessoas, por tabela, verem conteúdos cristãos, deixo ali. E é muito importante deixar isso claro para as pessoas. Poxa, não é porque eu sou influenciador, por exemplo, eu conheço alguns outros influenciadores cristãos que também seguem pessoas que são influentes no meio fitness, só que não é porque a gente está seguindo que acompanha essas pessoas, necessariamente. Aí as pessoas acabam me perguntando, pô, mas agora que você deixou claro que bloqueou sem bloquear a pessoa, a chance dessa pessoa sair do seu perfil é grande, porque elas também devem ter visto. Se sair, saiu, né? Tipo, é a expressão que eu pude falar e realmente tenho que esclarecer isso nas redes sociais, porque eu não quero incentivar os outros a... Quem tem essa dificuldade a falar assim, poxa, mas o Dorama tá seguindo tal pessoa, então é de boa seguir. É de boa seguir. Você conhece essa pessoa? Não, se você não conhece essa pessoa, não convém pra você, sabe? E, tipo, qual que é a sua intenção, o seu propósito com relação a ter essa pessoa como seguidor? Muito bom. Muito legal isso. Agora, a pergunta que eu queria fazer final pra gente aqui nessa mesa, porque a gente tá falando do problema, a gente tá falando de problemas, né? Mas, de fato, talvez uma das respostas a tudo isso é identidade, né? Então, esses problemas, os vícios, as dificuldades, a dependência emocional, ela vem muito de questões da nossa identidade, de não entender profundamente quem nós somos, né? E aí a gente vai deturpando. Qual que seria um caminho para quem está nos ouvindo poder encontrar sua verdadeira identidade? Vamos começar por você. Cristã acima de psicóloga, né? Beleza, dá essa resposta pra gente aí. Jesus, né? Ele tem o script certinho, assim, né? O plano original lá de quem nós somos, de como nós temos que nos relacionar, daquilo que nós temos que passar, suportar, enfim. E como psicóloga também, procure um tratamento, sabe? Procure uma ajuda. Legal, né?